Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bom, turma, o vídeo de hoje nós vamos conversar aqui, né? Vamos bater um papo interessante. Que, na verdade, a vontade que eu tenho, né, de gravar esse vídeo aqui foi porque através de um livro que eu tô lendo aqui, eu caí nessa de ler esse livro e o nome do livro é O Poder do Subconsciente. Se você quiser ler ele, pode ler aí, tá liberado, sabe? Não sei se vai valer tanto a pena assim, não. É daqueles livros, sabe? Aqueles livros que eu tenho uma tese pra vocês sobre livros, né? Antes que eu comece a falar tudo aí. Espera um pouquinho. Antes que eu comece tudo. Que livros, eu acho que assim, pra você, se você quiser adquirir o hábito de ler livros, na hora de escolher livros, tome cuidado com a minha pequena experiência na leitura, né? Eu tenho essa sensação de que quando livros ele passa de 200 páginas, você já começa a olhar meio assim, já fala, ei, o cara vai explicar uma ideia, precisa passar de 200 páginas. Tá, tudo bem. Aí passou do 250, aí você já começa a olhar esquisito. Encostou no 300, tem grande chance de ser uma porcaria. A verdade é essa. Por quê? Cara, o cara precisa de 300 páginas para explicar um negócio ali, para responder qual é o poder do subconsciente, né? Eu acho que começa muito aqueles livros que ele já respondeu. Eu acho que na 10ª página ele já respondeu qual que é o poder do subconsciente, e aí daí pra frente o cara começa só escrever e passar pra frente e vai tentando, sei lá, não sei se seria encher linguiça, mas vai tentando inventar coisa. Então, mas se você quiser ler, leia aí. Particularmente, não sei se vai mudar. Mas o importante é o seguinte, que ele me inspirou a gravar esse vídeo aqui pra vocês. E a partir daí, o que eu posso dizer pra vocês? É exatamente isso, né? O poder do subconsciente. Esse negócio mexeu comigo, porque toda vez que eu lembro a gente sempre fala disso, né? Da versão anterior, da versão atual. Inclusive, a versão que você tá vendo do preto agora, eu garanto pra você que é uma versão bem aprimorada, mas bem aprimorada, assim, vocês estão recebendo o filezinho do preto, hein? Essa que é a verdade. E é isso, né? A versão que vocês estão recebendo é muito boa. Por quê? Porque eu já tô mais ou menos uns 2 anos focado em aprender. Então, eu revisei muita coisa da minha vida. E esse livro aí, a hora que eu li, ele me tocou um ponto, cara, que é uma coisa que eu sempre fiz isso pra mim mesmo, e eu não sabia o mal que isso causava, né? Que muitas vezes eu cultivava pensamentos, aí a verdade é essa, vamos falar na real. Eu cultivava certos pensamentos sobre mim mesmo, que esses pensamentos, eles lá no fundo, eles me travavam. De certa forma me limitavam. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra você, pra isso, pra que você tome cuidado exatamente com isso, com os seus pensamentos, e entenda, né, o poder do subconsciente. Então, por muitas vezes eu cultivei pensamentos que me limitavam, né? Eu pensava, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, coisa que eu pensava que eu não conseguiria estudar. Pois é, pode parecer uma coisa besta, né? Que eu pensava, cara, esse aqui não era feito pra mim. Estudar não era feito pra mim. Eu pensava que as minhas habilidades manuais, mecânicas, eram muito mais interessantes eu cultivar elas do que cultivar a mente. A verdade é essa. Porque quando eu caía para fazer coisas que necessitavam recursos manuais, eu me dava muito bem. Mas eu não tinha paciência para ficar parado estudando algo, né? Eu nunca cultivei essa paciência. Na verdade, não me ensinaram como estudar, né? Eu fui a desenvolver isso depois de velho.
né? Essa versão que você tá vendo aqui é a versão que já aprendeu a aprender. E nunca tinha, antes de eu começar a minha jornada aí pelo aprimoramento pessoal, né? Cara, era totalmente improviso. A verdade é essa. E, assim, querendo ou não, o improviso me trouxe certas coisas boas, mas também, ao mesmo tempo, trouxe muita coisa ruim. Uma das coisas que eu sempre comento aqui é que o improviso, ele, querendo ou não, eu trabalhar no improviso fez com que eu exigisse muito mais esforço do que o necessário, né? Do que trabalhar de maneira inteligente, né? Usando a cabeça, né? Em vez de usar a força e mão e etc, né? Como diz meu pai, quem não usa a cabeça usa braços, né? Ele sempre fala esse ditado. Pois é, eu era desse time aí. Mas o ponto que eu quero dizer aqui é que eu cultivava isso, esses sentimentos, essa visão deturpada de mim mesmo, e não entendia a origem. Eu fui entender depois de velho, né? Depois que eu, como eu disse, né? E conforme eu fui buscar a origem de como tudo estava dando errado na minha vida, e aí eu comecei a buscar a origem, porque eu sabia que era culpa minha, mas eu não sabia o quanto era culpa minha, eu não sabia o que poderia ser feito a partir do momento de eu entender qual que eram os próximos passos. Então eu comecei a mergulhar assim, cara, eu preciso buscar a resposta, e nesse processo todo eu encontrei várias respostas. E foi legal, foi interessante. Tá sendo interessante até o momento, inclusive, né? No momento que eu gravo esse vídeo aqui, ainda continuo, né? Mas o ponto é o seguinte: eu quero que você entenda. O futuro está na sua mente. Ou seja, tudo que você vai concretizar lá na frente, você está trabalhando na sua cabeça, no seu subconsciente. Ou seja, você não consegue concretizar aquilo que você não imaginou antes, né? Você não consegue realizar algo sem imaginar ele antes. Isso é muito importante, esse processo é importante. Você precisa entender que o subconsciente, ele molda o que somos capazes de fazer, criar e conquistar. Por isso que é importante você aprender a controlar o que você pensa. Lembra que eu contei para você que o preto do passado, ele cultivava pensamentos ruins sobre ele mesmo. Você provavelmente se clicou nesse vídeo aqui para assistir isso aqui, esse depoimento aqui, sei lá, conversa. Cara, provavelmente você já passou por essa situação ou tá passando de cultivar pensamentos na sua cabeça que distorcem a real capacidade de quem você é. Então esse vídeo é para servir de alerta para que você chegue nesse ponto aqui e fale assim: peraí, existe uma solução para porcaria que acontece na minha cabeça, por essa enxurrada de insegurança, por essa enxurrada de medo. Existe. E como sempre a gente fala aqui nesse canal, a solução tá em você mesmo, cara. Depende de você, cara. É meio repetitivo isso. Eu sei que é repetitivo. Se você assistiu pelo menos 10 vídeos aqui nesse canal, você vai ver toda hora eu repetindo isso, que a solução tá em você, Mas é isso, cara. A resposta tá sempre na tua cara. Você precisa entender que o subconsciente, ele absorve tudo que você planta nele. Isso mesmo, ele absorve tudo. Ou seja, você precisa controlar ao mesmo tempo as coisas que você pensa, as coisas que você consome. Porque o seu subconsciente, ele aprende de maneira indireta, quando você, principalmente, ou a maioria das vezes, quando você não quer aprender, ele tá aprendendo. Por isso que é interessante você tomar a rédea disso daí e começar a dar atenção no que você tá consumindo, porque daí você tá aprendendo algo que vale a pena, entendeu? Do que consumindo coisas que não servem de nada. E por mais que dentro de você tá pensando, isso aqui não serve de nada, só tô passando meu tempo, mas o seu subconsciente, ele tá absorvendo toda a porcaria do mundo, cara, o tempo todo. Ou seja, ideias, crenças, medos, sonhos. E muitas das vezes isso daí tudo acontece sem ao menos você perceber, cara.
como eu já disse. Você aprende muito mais sem perceber que você está aprendendo. Por isso que é interessante você botar a intenção no aprendizado. Você botar a intenção. Você buscar o aprendizado. E não simplesmente ficar vagando e recebendo. Viver do improviso igual eu vivia. Isso me levou para um caminho, como eu já disse, um caminho que, porra, poderia ter sido mais fácil, cara. Poderia ter sido mais fácil, mas tá bom, é assim, é parte da jornada, tá tudo bem. Esse é o momento que a gente, toda hora, a gente se lembra da autorresponsabilidade. Não, é culpa sua. E é realmente culpa minha, eu sei disso. Nesse ponto eu não sou safado, não. Eu entendo. Mas aqui nós estamos nessa jornada de aprimorar. Enquanto eu aprimoro, eu venho aqui e mostro toda a jornada, né? A erva mate é aquela nossa paixão, é o nosso motivo, o nosso bom motivo. E para alcançar um Brasil mateador, a gente tá aqui aprimorando, melhorando as coisas e fazendo e repetindo, com certeza colhendo coisas boas e ao mesmo tempo que estamos plantando coisas boas, obviamente. Então, nesse ponto aqui, vamos decretar um negócio aqui. Presta atenção, sério mesmo, de verdade. Se você já chegou até esse ponto do vídeo, escreve aí. Tudo que você alimenta a sua mente, o seu subconsciente transforma em realidade. É isso. É inevitável. Por isso que é interessante você cuidar o que você planta na sua mente. Por isso que é interessante. É a única solução. Na verdade, é a única solução para que você evite uma série de problemas. A verdade é essa. A verdade é essa mesmo. Pensa assim, pensa como uma forma da gente entender. Pensa num filme. É um filme. Ou seja, tudo que aparece na tela da sua vida foi carregado como um filme no seu subconsciente. Nesse ponto aqui, é interessante, é importante você prestar atenção e tomar o controle e se tornar roteirista. Você tem que pegar o lugar do roteirista, não deixar que o subconsciente ele vaga e haja por improviso, ou pelo que tem, ou sem o controle. Ou seja, né, tudo isso aqui é uma forma da gente tentar melhorar conforme a gente melhora, as coisas melhoram e tudo isso aqui, querendo ou não, que a gente tá se aprimorando, vai gerar um resultado lá na frente, certo? Uma coisa que eu preciso que você saiba é que o futuro não começa amanhã, ele começa agora dentro da sua mente. Então, tome muito cuidado, certo? E então, para você que já chegou até aqui, e se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, né? Se você é inscrito do canal e está me acompanhando, já deixa seu like aí, deixa o seu curtir. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Lembrando que eu sou o Preto, o autoproclamado generalista e tudo, e esse daqui é o canal do YouTube que a gente abre a câmera e sai falando totalmente no improviso que vem na cabeça e com o intuito de que, alguma forma, tudo que eu relate aqui, algumas soluções, algumas ideias, o que passa na minha cabeça nesse ninho de gato, ao documentar aqui para você, você assista e você aproveite o que serve de bom, você carrega para sua vida, o que não presta você simplesmente descarta, certo? Então é isso. Compartilhe com quem você achar interessante essa conversa aqui, para quem valer a pena, e para aquela pessoa que fica plantando ideias ruins sobre ela mesma na cabeça, e você já presenciou essa situação. Eu fazia muito isso e quem estava em volta de mim falava, você não pode falar isso de você mesmo, e eu não entendia. Manda para essa pessoa que passa por essa situação que eu passei, certo? E eu agradeço pela atenção de vocês, pela paciência de vocês, e valeu, falou!